Aleluia. Nós temos lido uma palavra muito conhecida em Lucas capítulo 5 e o versículo 8, que diz: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Uma declaração singular e que poucas pessoas fazem. E lendo esta palavra agora à tarde, apesar de pouco tempo de ontem para cá, muita correria, e olhando para estas palavras de Pedro, lembrei um pouco da história do pastor John Newton, um pastor anglicano que viveu entre 1725 a 1807. E no dia 10 de março de 1748, ele, que era um dono de navio e comerciante de escravos naquela época, uma atividade abominável diante de Deus, mas que está na história da humanidade, a escravidão de pessoas. E ele era um desses que traficava pessoas, trazendo escravos de um lado para outro. Em um determinado dia, justamente esse dia 10 de março de 1748, ele estava em alto mar e houve uma tremenda tempestade, daquelas que até os que estão habituados ao mar se assustam. E ele ficou muito assustado com o acontecimento e achou que iria morrer, que todos iriam morrer, e ele faz uma oração pedindo socorro aos céus, pedindo ajuda divina. E ele é atendido. Ele não era crente nesse tempo. Ele era um traficante de escravos, um negociante, um comerciante, que ganhava a vida com a vida de escravos. Mas Deus lhe ouviu devido à sinceridade da sua oração e enviou livramento, porque Deus, ele dá livramento aos homens. Os homens é que não reconhecem. Mas Deus dá livramento aos homens. Todas as vezes que alguém clama o nome do Senhor, independente do seu credo religioso, quando clama sinceramente do fundo do seu coração e do âmago da sua alma, os céus socorrem. E John Newton recebe esse socorro dos céus, e a partir daí, depois desse grande livramento em meio à grande tempestade, ele começa a mudar a sua história, a sua conversão vai começar justamente a partir desse momento. Ele entrega a sua vida a Jesus, algo parecido com o que está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 18, quando somos orientados a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Ele passa, a partir da sua conversão, a crescer no conhecimento da graça, no conhecimento de Deus, ao ponto de que chega a ser um pastor da igreja anglicana. E nós só temos que dar glória a Deus, porque toda honra, toda glória seja dada a Deus. Tudo que acontece, toda ação, toda intervenção divina, o homem não recebe nenhuma glória nisso. Toda glória é dada ao Senhor eternamente. Ninguém pode se gloriar de nada. Tem pessoas que às vezes se gloriam de coisas até pequenas, E o Senhor faz coisas grandes. Porque a vida pregressa de John Newton não contribuía muito para que ele chegasse aonde ele chegou. Como todos nós, se olharmos para a vida pregressa de cada pessoa, não somos merecedores de estar sequer sentados nesses bancos. Mas o Senhor, que é pura misericórdia, Ele faz isso e Ele atende às nossas orações, ao ponto de que, a partir da sua conversão, ele se torna um abolicionista. Um homem que vai agora trabalhar do outro lado, defender a vida humana. E as pessoas não entendem quando há essa mudança, mas é o poder transformador da palavra de Deus na vida do homem. A palavra que transforma, a palavra que liberta, é uma palavra que vai acima da nossa compreensão humana. E John Newton, ele tem uma vida longa. Ele chega até os 82 anos de idade.
E quando ele está prestes a falecer, poucos dias ou meses antes do seu falecimento, ele faz uma declaração célebre, uma declaração que me prende muito quando leio isso. Ele diz o seguinte: perdi quase toda minha memória. Ele já estava justamente naquele período que a gente começa a ter muitos esquecimentos. 82 anos de idade. Ele diz: perdi quase toda a minha memória, mas lembro-me de duas coisas. E quais são essas duas coisas que John Newton não conseguia esquecer? Ele disse: eu lembro primeiro que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Do alto dos seus 82 anos de idade, quando ele começa a relembrar a sua vida antiga, os acontecimentos, os fatos, a maneira como ele viveu, por onde ele passou, e depois que vem a sua conversão, vem a mudança da sua vida, no finalzinho da sua história, já com a mente muito cansada, mas ele não consegue se esquecer desses dois fatos marcantes. O dia que ele reconheceu que ele era um grande pecador, mas que Cristo era o seu grande Salvador. É um dia notável, memorável na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque não é fácil acontecer isso. Não é fácil o homem olhar para si, reconhecer o seu pecado, reconhecer que precisa de um Salvador. Então essa declaração hoje é muito forte para a humanidade, para os dias de hoje, para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que assistem, quem sabe essa live. Porque muitas pessoas fazem todo tipo de declaração, menos essa, desse reconhecimento, de ser um grande pecador e de precisar de um grande Salvador. Isso é uma declaração libertadora, é uma declaração transformadora, é uma declaração que marca a história de qualquer pessoa no antes e depois de conhecer a Cristo. E eu estava, por que eu escolhi esse texto, que é muito conhecido, da Pesca Maravilhosa, que traz Pedro como personagem central, para estar falando sobre um pouco disso que já, nessa introdução, já trouxe para os irmãos, colocando o pastor John Newton nesse cenário. Porque aqui nessa passagem bíblica, nesse episódio da Pesca Maravilhosa, Pedro, ele vai fazer também esse reconhecimento. Ele faz esse reconhecimento nesse versículo 8. Mas tem algumas coisas que nós precisamos avaliar nesse texto, que nos fala, que nos ajuda, que a partir do versículo 1 aqui no capítulo 5, o Senhor, ele está cercado por uma multidão. O evangelista diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deixa um pouquinho aí esse texto aí. Porque me chama a atenção é que hoje as pessoas se reúnem em multidões para ver alguns nomes. Se reúnem em grandes multidões, enchem estádios, enchem ginásios. Os lugares que são mais amplos são lotados por pessoas para ver nomes, para ouvir cantores famosos, para ouvir pregadores famosos, para ouvir políticos famosos. Tudo isso ocorre. Mas aqui o texto está dizendo que havia uma grande multidão, e a multidão era tão grande que apertava Jesus, e o único objetivo dessa multidão era ouvir a palavra de Deus. Eu achei glorioso isso nesse texto, que Lucas faz questão de enfatizar. A multidão não estava ali atrás de peixe e pão naquele momento. A multidão não estava nem em busca de cura naquele momento. É algo muito singular nesse texto. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Coisa que nós estamos tendo muita dificuldade hoje em dia. De ver pessoas indo à igreja, procurando lugares para simplesmente ouvir. Olha, eu quero apenas ouvir a palavra. Eu não estou interessado se o pregador é famoso, eu não estou interessado se o cantor é famoso, eu quero só ouvir uma porção da palavra. Essa palavra é pão, essa palavra é vida, essa palavra é transformadora, como já disse, essa palavra é tudo para quem reconhece.
E as pessoas naqueles dias, curiosamente, estavam com essa intenção. Quando Jesus se sente apertado pela multidão, ele observa no versículo 2 que tem 2 barcos parados junto ao lago. O Senhor observa 2 barcos. E os pescadores estavam numa atividade de encerrar as atividades daquele dia, lavando as redes. É preciso lavar as redes para guardar, quem é pescador sabe, para não ter problemas de apodrecimento da rede ou alguma coisa a mais. E eles estão encerrando. E no versículo 3 diz que Jesus entrou num dos barcos, que curiosamente para nós, mas de forma proposital para o Senhor, era o barco de Simão. Tinha 2 barcos, ele escolhe um. E esse é um dos problemas que as pessoas hoje não têm muita facilidade de lidar. Com o quê? Com a escolha de Deus. A humanidade tem dificuldade de lidar com essa temática. Escolha de Deus. O Lucas está ali, fulano está ali. Escolha de Deus. E eu não estou ainda, mas um dia poderei estar. Desculpe usar o nome Lucas, viu? Citar o seu nome aqui. Muitas vezes tem pessoas que têm dificuldades de ver alguém em determinada situação e ele não está. Mas é a escolha de Deus para tal. É a escolha de Deus para o momento. É a escolha de Deus para a ocasião. Então, nós precisamos trabalhar isso hoje em dia. A humanidade precisa trabalhar. Porque muitas pessoas se importam muito, ficam muito incomodadas quando vê pessoas em determinados lugares, em determinadas situações, e não param para pensar, foi Deus que escolheu. Jesus escolhe o barco de Simão. E ali ele vai fazer um culto, ele vai ministrar as pessoas, e, curiosamente, é um culto que eu considero um culto de doutrina. O culto de Jesus naquele barco foi um culto de doutrina. Por que um culto de doutrina? Porque a Bíblia diz no versículo 3, no finalzinho, que ele pediu para afastar o barco um pouco da terra, e assentando-se ele fazia o quê? Ensinava. Ele ensinava do barco à multidão. Ensinar é doutrinar, é mostrar o caminho, é esclarecer o texto. Foi uma ministração doutrinária da parte de Jesus. Eu não sei quanto tempo durou esse culto, mas quando... E há uma curiosidade aqui que eu notei quando eu olhava para essa palavra, que Pedro, ele vai ficar pacientemente ouvindo. Que é coisa rara ver Pedro paciente. Coisa rara ver Pedro parado com paciência, sem agir rapidamente. Ele era muito falador, e ele está lá pacientemente. E o culto está acontecendo, as pessoas estão sendo ensinadas, Jesus está ministrando a palavra. Quando o culto vai terminando, aí Jesus se volta para Pedro, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, olha, está toda a multidão lá, está os outros pescadores lá. Aí o Senhor olha para Simão, e vai falar diretamente com Simão. E disse, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro é escolhido para uma missão específica. E o Senhor agora vai confrontar Pedro, ao ponto que ele vai levantar um certo questionamento. No versículo 5, respondendo Simão, lhe disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos, nada apanhamos. Deixa esse versículo em tela, por favor. Natural do homem fazer algum questionamento, natural mostrar alguma dificuldade. Só que aqui, nesse momento, observe que Pedro olha para Jesus e diz assim, mestre. E o mestre, essa palavra mestre é aquele que tem sabedoria, aquele que tem um conhecimento. Pedro está apenas reconhecendo a sabedoria de Jesus, está trazendo essa qualidade de mestre, e querendo, como se dissesse assim, do alto da sua sabedoria, do alto do seu conhecimento, o Senhor vai me mandar ir ao mar agora, durante o dia, nesse horário, se de noite nós não pegamos nada. Guarde bem essa informação, porque depois vai ser preciso você entender o que eu estou dizendo.
Mestre, o senhor é sábio, o senhor tem conhecimento, o senhor tem ciência, e vai me mandar agora para o mar, num horário que não é normal para a pescaria? Jesus não reage. Aí Pedro vai novamente. Agora já é uma ação do Espírito de Deus na vida de Pedro. Essa parte final do versículo já não é mais o próprio Pedro em si falando, na sua consciência. Mas o Espírito de Deus vai usar Pedro nesse instante. Ele diz: mas, porque mandas, lançarei a rede. Por que eu digo que é uma ação do Espírito Santo na vida de Pedro? Porque é o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que convence o homem. De certas dificuldades que ele tem, de entendimento, de ver a revelação, de aceitar a palavra, somente a ação do Espírito Santo é que pode mudar isso. Aí ele vai e obedece. Ele entra para obedecer. E vai ao mar, versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam a pique, ou seja, estavam acima da capacidade de cada barco. Aí vem o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, olha agora o que ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Primeiro, prostrou-se diante do Senhor, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e digno de adoração. Segundo, já não chama mais mestre, chama o quê? Senhor. Enquanto no primeiro estágio era apenas uma sabedoria de Jesus, reconhecia a sabedoria dele, agora ele diz, tu és Senhor. Tu és, e a palavra aqui Senhor no grego é Kyrios, que dentre tantas definições, uma delas é soberano e dono. Então um pouquinho antes, era apenas uma admiração de Pedro sobre a ciência e o conhecimento de Jesus. Mas agora ele está dizendo, tu és o meu Senhor e o meu dono. Tu mandas. Pode observar que ele diz assim, quando é da primeira vez, mestre, mas diz, mas por que mandas? Porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está ordenando. E nós muitas vezes estamos precisando dessa concepção. A maioria de nós admiramos Jesus. A maioria dos crentes, hoje saiu agora, parece que um censo de 2022, se eu não estiver enganado, né? E saiu uma exaltação do crescimento, tal, evangélico, aquela coisa toda. Mas em contrapartida também tem um crescimento da porta larga de pessoas que estão deixando a igreja. Mas toda essa comemoração, nós estamos grandes, como diz eles, crescemos, somos uma grande multidão no país, mas de muitos admiradores de Jesus, e poucos que obedecem a sua palavra. Infelizmente, é uma tristeza para a gente reconhecer isso. São milhões de admiradores de Jesus, mas são poucos os que vêm a uma igreja, os que assumam um compromisso, para obedecer a palavra de Jesus, para fazer o que Ele manda, o que Ele ordena, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu senhorio, porque se Ele é Senhor e se Ele manda, o que é que cabe ao servo? Obedecer. Nós estamos numa época de muitos servos de vontade própria. Essa é a verdade. É uma crise que nós estamos vivendo. Muitos servos, você só vê gente, eu sou servo do Senhor. A outra, eu sou serva de Deus. Muitos servos, mas a maioria, ou a grande maioria, tudo de vontade própria, só faz o que lhe é conveniente. Quando vem uma ordem, quando vem uma determinação da parte de Deus que você julga não ser conveniente, aí você já começa a adequar, adaptar, querer
suavizar, quem sabe, uma cobrança da parte de Deus. E aí onde é que fica o senhorio de Deus? Aí você passa a viver como Pedro apenas na primeira fase. Você admira o mestre. Você até louva ao mestre. Mas você se esquece de obedecer ao Senhor. Duas fases que ocorreram aqui com Pedro nessa pesca maravilhosa que podem ocorrer conosco. A fase que eu estou me dirigindo a Jesus apenas como meu mestre, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que guia, porque o mestre faz isso. Por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto use o seu corpo para a glória de Deus. Isso é o senhorio do Jesus que nós servimos. E a minha preocupação em tocar nesse assunto desta noite é porque estamos em uma época que as pessoas são estimuladas a vir para a igreja buscar alguma coisa, só pedir. Claro que nós temos esse direito, e aqui a gente ouve os testemunhos que o Senhor tem dado muitas, até coisas materiais, mas na essência de tudo, nós precisamos entender que nós somos servos, e servos tem que ser servos da orelha furada, servir por amor. O que era o servo da orelha furada? Era aquele servo que servia por muitos anos ao seu Senhor, depois o Senhor queria dar alforria a ele, liberdade, mas ele amava tanto o seu Senhor e a casa do seu Senhor, que ele dizia, não, eu não quero ir embora. Então nós temos que ir lá nas autoridades, você vai ter que confessar que você não quer ir embora. E quando chegava lá que ele fazia a confissão, o juiz dizia, agora então fura a orelha dele, marca a orelha dele, porque ele é um servo de orelha furada. Todo mundo que olhar para ele vai saber, ele está ali, parece um escravo, mas ele está ali por amor. E assim é a igreja, assim é o crente que entende o que é servir a Cristo por amor. Tem gente que diz que você está aqui debaixo de ordens de pastor, debaixo de capricho de homem, de ordenanças de igreja, mas você está aqui por amor, porque você é um servo de orelha furada. Você serve por prazer. E Pedro entendeu isso no momento de um grande milagre. Cada um vai ter o seu momento de entender isso. Eu não sei como é que vai ser na sua vida. Tem gente que entende isso através de uma enfermidade. Tem gente que entende isso através de uma perca. Mas eu não sei como é que vai ser com você se você ainda de fato não é um servo de orelha furada. Pedro foi uma coisa muito boa, generosa da parte de Deus. Fez ele entender isso numa hora de uma grande bênção. Uma grande pescaria, grandes resultados, grandes peixes. Mas tem gente que é tão duro que Deus faz ele entender através de uma enfermidade. Através de uma tragédia. Através de um grande problema. Então meu conselho para você hoje, se é o caso que você ainda não tenha alcançado esse nível, entenda rápido, aceite rápido, reconheça rápido, seja esse servo de orelha furada rapidamente, sirva ao Senhor com alegria, com amor, seja espontâneo, seja disponível na obra de Deus, antes que seja preciso o Senhor te chamar a atenção. O personagem que eu comecei a falar, o pastor John Newton, anglicano, ele precisou de um grande susto para reconhecer o senhorio de Deus. Mas aquilo mudou a sua história, mudou a sua vida. Por quê? Porque a voz de Deus ela é inconfundível. Por que tem muitas pessoas até hoje distantes de Deus, com dificuldade de reconhecer o senhorio de Deus? Por quê? Porque eles ainda não ouviram a verdadeira voz de Deus. Eles já ouviram muitas vozes. Vozes da ciência. As vozes de pessoas capacitadas, de muitos conhecimentos, de filosofias. A voz até de religiões. Mas ele ainda não ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor é algo extraordinário. Ao ponto de que o salmista Davi, no Salmo 29, ele vai trazer uma explicação clara e objetiva sobre a voz de Deus. E ele diz no Salmo 29, a partir do verso 1, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. No verso 3 ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Isso aqui fala de tempestade. Isso aqui fala de um mar revolto. A voz do Senhor ser ouvida sobre as águas, sobre as muitas águas, é tempestade. É no pior momento de alguém. O pior momento da história de alguém. É o momento que Deus pode bradar com a sua voz sobre as lutas que você está enfrentando. Eu não sei as lutas que você enfrenta. Eu não sei as suas dificuldades pessoais. Eu não sei as tempestades que estão travadas dentro de você. Às vezes tempestades emocionais. Muitas coisas estão acontecendo, mas em meio a essas muitas águas, o Senhor pode trovejar, a voz de Deus pode bradar, e a sua história pode ser transformada. Tudo por meio da voz de Deus. Agora você tem que fechar os ouvidos para as outras vozes. Porque tem muita gente falando bobagem por aí, e tem muita gente querendo deixar você cada vez mais cabisbaixo. Mas a palavra de Deus nesta noite, Ele chama a atenção para você ouvir somente a voz de Deus. Essa voz, que ainda diz o salmista no verso 4, a voz do Senhor é poderosa. Enfermidade não resiste à voz de Deus. Desemprego não resiste a uma ordem de Deus. Problemas familiares não resistem a uma determinação da voz de Deus. A voz de Deus é poderosa e ela é cheia de majestade. No verso 5 ele diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano e ele faz saltar como um bezerro ao Líbano Sirion, como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz de Deus é algo extraordinário, faz tremer no deserto, faz tremer todos os desertos. Aí no 9 ele diz: a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz: glória. Glória a Deus, mas não é um glória comum, é um glória de gratidão, é um glória da alma. Mas para tanto, você precisa fazer o que a palavra ordena nesta noite. Pare de ouvir essas vozes contrárias, vozes de medo, vozes de espanto, vozes de perseguição, vozes de escândalos, vozes negativas, vozes que assustam. Você só precisa ouvir uma voz, a voz de Deus. Só a voz de Deus, só a voz de Deus. É só o Senhor que pode mudar, porque o Senhor, verso 10, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, e o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Mais uma vez eu quero aqui, para encerrar, relembrar John Newton, aos 82 anos de idade. A minha memória está fraca. Estou falando para alguém, minha memória está fraca. Eu não lembro sequer o que eu fui ou quem fui, o que tenho, mas tem duas coisas que eu não consigo esquecer. A primeira, eu sou um grande pecador. E a segunda, Cristo é um grande Salvador. Que essa voz venha ecoar no teu coração nesta noite. Fique em pé aqueles que podem. E você diga não a todas as vozes contrárias. Todas as vozes que não te ajudou até agora. Nós reconhecemos a sabedoria da medicina. Nós reconhecemos o poder que há na medicina. Nós reconhecemos algumas coisas boas que Deus deixou como talento aos homens. Mas só há uma voz que pode ser respeitada. Só há uma voz que dá vida. Só há uma voz que restaura a situação. Só há uma voz que muda a história. Só há uma voz que muda cenário. Essa é a voz de Deus. E você precisa tomar uma decisão hoje. Diga não a todas as vozes e escute apenas a voz de Deus, porque ela é suficiente para mudar a tua história. Louve a Deus nesta oportunidade, em nome de Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto.
tua voz, Senhor. A igreja adora. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta, que não consegue descansar. Todos louvem tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. É cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz para a escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. a igreja. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. É tudo, Senhor, mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo o teu mandar. mais uma vez, fala Deus, Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar.
eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, Eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.